Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos. Nós vamos falar sobre Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Muitas pessoas, elas acreditam em maldições hereditárias. Eu também já acreditei em maldições hereditárias. Porém, quando nós conhecemos de fato e de verdade a palavra de Deus, nós entendemos que não é bem assim. Aliás, existem muitas denominações que trabalham com quebras de maldições. Existem até líderes religiosos que amaldiçoam as pessoas. Então, essa palavra maldição, ela tem sido usada para amedrontar muitas pessoas. E muitos usam o que está escrito lá em Êxodo, quando Deus fala, e lá está escrito que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, se nós analisarmos o que está escrito em Ezequiel 18, nós vamos entender que cada um é responsável pelas suas próprias decisões e atitudes. Quando se fala de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, é se o filho praticar a mesma coisa que o pai praticou. Porque, veja bem, vamos ler aqui em Ezequiel 18, quando o povo de Israel, ele sai do cativeiro, o povo de Israel volta do cativeiro, eles haviam sido invadidos, eles haviam sido levados cativos pelos assírios, pelos babilônicos. Então diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então, os filhos de Israel estavam com este provérbio. Ou seja, eles acreditavam também que eles estavam pagando pelos pecados dos seus pais, como se os pais tivessem comido uvas verdes e os dentes deles é que estavam embotados. É como se o pai tivesse comido uma comida ruim e quem estava sentindo dor de barriga era o filho. Então eles estavam pensando assim. Então Deus vai responder para eles. Então Deus diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus está dizendo: não, cada um é responsável pela sua própria vida, pelas suas decisões. A responsabilidade é pessoal. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, aí diz: não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, que eram leis que haviam,
não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, não dando o seu pão, aliás, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, não der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então veja que aqui anula aquela tese e aquele argumento de maldição hereditária. E o apóstolo Paulo também fala isso lá em Colossenses, que todo o escrito de dívida que nós tínhamos, nós ficamos livres desse escrito de dívida, ou seja, daquilo que estava escrito na lei, das maldições, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, todas as dívidas foram pagas. E se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não existe maldição para você. Então não fique andando atrás de lugares que dizem assim, aqui quebra maldição, vem aqui porque vamos quebrar a maldição hereditária. Não existe, meu irmão, minha irmã. Porque se o pai fizer o que é errado, quem vai pagar é o pai. E se o filho seguir o exemplo do pai, fazendo o que é errado, então aí sim, o filho vai colher o mesmo que o pai colheu. Mas se o pai pratica coisas erradas e o filho vê e diz assim, não, eu não vou fazer isso que o meu pai fez, então ele não vai pagar pelo erro do seu pai. Agora, se o pai faz as coisas certas e o filho faz as coisas erradas, então a responsabilidade é do filho. Então não existe essa hipótese de maldição hereditária para aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Vamos concluir aqui a leitura bíblica que está em Ezequiel 18, a partir do versículo 18. Quando seu pai
porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Que coisa maravilhosa, né? Ainda que o seu pai, o seu antepassado tenha servido aos espíritos, feito pactos, né, com entidades, com a idolatria, com coisas erradas, você não é obrigado a carregar esta maldição. A partir do momento que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, então todas as maldições, elas são quebradas. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta, dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, aqui está claro de que não existe maldição hereditária a partir do momento que a pessoa se converte ao Senhor Jesus e ela
faz aquilo que é reto, faz aquilo que é da vontade de Deus. Então, tire da sua cabeça aquela ideia de que você tem que estar sempre quebrando maldições hereditárias. Isso não existe. Eu já acreditei nisso, mas quando nos convertemos, quando abrimos os nossos olhos para a verdade, entendemos que a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e suficiente Salvador, então todo escrito de dívida foi encravado lá na cruz, foi pago lá na cruz. Não devemos absolutamente nada a Satanás. Nada, nada, nada. Então, meu irmão e minha irmã, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então tenha paz. Tenha paz porque você não vai pagar pelos erros dos outros. Tá bom? Nós vamos fazer aqui agora uma oração em seu favor. E se você não aceitou o Senhor Jesus, se você não entregou a sua vida a Ele, o faça. Porque aí sim, todas as maldições elas são quebradas. Tá bom? Então oremos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua presença, de orarmos, de falarmos contigo, ó Senhor. Não por causa dos nossos méritos, porque não os temos. Não por causa das nossas obras, porque elas não são suficientes. Ou por causa da nossa perfeição, porque não a temos. Mas por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, que pagou a nossa dívida, que cancelou o escrito de dívida, todas aquelas maldições que estavam escritas, que foram escritas, foram canceladas ali na cruz do Calvário. Ah, meu Deus, receba a vida desta pessoa. A vida desta pessoa que agora, arrependida dos seus pecados, que talvez por muitos anos, Senhor, ela esteve distante de Ti. Talvez por muitos anos, Senhor, ela não havia se entregado de fato e de verdade ao Senhor. Toma ela nas Tuas mãos e que, meu Deus, a vida desta pessoa venha honrar o Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. Pois eu entrego todos nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estaremos sempre colocando uma mensagem, realizando um estudo, fazendo uma oração aqui nesse canal. Recomeço com Deus, tá bom? Então se inscreva no canal, por favor, vá aí nesse ícone que está no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse canal com outras pessoas também, envie para aquelas pessoas que querem orações, que querem mensagens, que querem conhecer o Evangelho puro, um Evangelho pregado do jeito que está escrito na Bíblia. Nós vamos aqui nos aproximar o máximo possível da palavra de Deus. Não importa o que diz o fulano, o ciclano, o beltrano. O que importa é o que está escrito, é o que diz a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço
Vamos em frente.